Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Venho trazer aqui o segundo vídeo sobre demografia e teorias demográficas. Ele é uma complementação e também continuação do primeiro vídeo sobre população e suas dinâmicas, tá? Esse aqui vai apresentar com dados com mais informações. Muito do material que eu tirei, eu peguei muito material na internet. Vocês vão ver aí referências no final do slide, tá? Vocês podem pesquisar. O importante aqui, gente, é que vocês anotem as informações que tem constando nesse slide, principalmente as fórmulas que são utilizadas por demógrafos para fazer o cálculo da população, tá? Vamos lá? Demografia. Eu sugiro que vocês anotem esse conceito, tá? É o conhecimento da área das ciências sociais e significa literalmente estudo do povo. De fato, ela tem seu interesse voltado às populações humanas ou não, mas no caso que a gente vai estudar vai ser humanas e sua dinâmica. Também é chamada de geografia da população, por se relacionar estreitamente com a geografia. A demografia baseia-se em dados quantitativos, cálculos, informação. Eles reúnem cálculos, reúnem dados, reúnem para fazer estatística, gráficos, cálculos, tá? É isso que a gente vai poder tirar informações de dados. Contudo, a partir desses dados quantitativos, a gente encontra informações qualitativas. Entender o significado desses dados. O que cada dado, pela demografia, que vai juntar, que vai reunir, vai informar sobre uma determinada população, tá? Então, praticamente, a gente vai trabalhar com dados estatísticos. Então, a gente vai analisar dados, vai ver como se faz cálculos, e a partir desses cálculos, a gente compreende uma determinada situação de uma população. Essa situação, essa característica de uma população analisada através de dados quantitativos, a gente tira um resultado. Esse resultado são os dados qualitativos, que na verdade seria o quê? O que significa esses dados? O que eles têm a oferecer? Entendido aí? Densidade demográfica é a distribuição de uma população em uma determinada área. Como a gente viu que a partir dessa densidade demográfica a gente sabe se uma região é povoada ou não, se ela é mais ou menos povoada. E como é feito o cálculo da densidade demográfica? Observem aqui e registrem, anotem. O cálculo é o seguinte: a gente separa, a gente divide o total de habitantes por a área que se ocupa. Pode ser uma área de um país, de um estado, de uma cidade ou até o de um continente. Então você vai pegar o total de habitantes e divide pela área, tá? E o cálculo da área é sempre feito, a unidade de medida é habitantes por quilômetro quadrado. Geralmente aqui eles botam em milhões de habitantes por quilômetros quadrados. Pronto, um exemplo aqui. Se a gente pegar uma determinada população de 1 milhão de habitantes, que elas vivem numa área de 300 mil quilômetros quadrados, a gente dividindo 1 milhão por 300 mil vai dar 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. É assim, se você tem 1 milhão de habitantes que vivem em 300 mil quilômetros quadrados, a cada quilômetro quadrado moram 3 pessoas. Estão entendendo aí? Isso é um cálculo matemático para saber. E com isso eles calculam a população de uma determinada área. Isso é muito importante para fazer dados sobre ocupação territorial, construção de cidades, atendimento médico, se naquela área vai precisar de um hospital, se vai precisar de uma escola. Com esses dados se sabe o seguinte, que se dá para se montar uma empresa, se tem uma fábrica, se aquela população daquela região tem condições, pelo número de pessoas, se colocar uma fábrica, se vai ter, eles podem ser aproveitados como empregados. Então, com esses dados se aproveita muita coisa, tá? No mapa, como a gente vê isso, essa densidade? Se lembra que eu expliquei a vocês que quando uma região é acúmena, quer dizer, que tem um vazio demográfico, a gente pode visualizar isso no mapa. Observem esse mapa aqui, não olhe para essa tabela agora não, olhe para esse mapa aqui, estão vendo aqui? Esse mapa mostra a distribuição da população mundial, a sua concentração demográfica, a sua densidade de habitantes por todos os continentes e países do mundo.
Observe o seguinte, vocês estão vendo aqui uma escala, que vai de 0 até 900. Quanto mais for escuro aqui no mapa, significa que é a região mais densamente povoada. Observe agora, viram essa escala? Quanto mais escura, mais densamente povoada é a região, um país. Observem aqui, olhem quais são os países aqui que a cor está mais escura. Vamos ver quais são. Pronto, ó, vocês estão vendo o seguinte: China, sim, China, Índia. Aqui, ó, aqui aqui tem a Indonésia e Filipinas, também densamente povoada. A gente encontra aqui, ó, alguns países da África, tá vendo? Quanto mais escuro, significa que aquele país tem a maior densidade demográfica. Tá vendo só? Maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Entendido isso? Então eu posso dizer o seguinte, que Índia, China são densamente povoadas. Muito povoadas. Já a gente conta aqui o seguinte, partes brancas. Observe aqui onde tem um branco. Vamos ver, ó. Antártida. Quem sabe o nome desse continente aqui? Austrália. Quem sabe o nome desse continente? Quem sabe? Groenlândia. Groenlândia. Tá ligado a faz também parte da... Nesse mapa aqui ele mostra como ele tivesse projeção na América, mas ele está muito mais ligado à região do extremo norte da Europa. Mas esse mapa representa como ele estivesse na América, tá? Que país é esse aqui? É Canadá, né? Sabe que país é esse aqui? Mongólia. E aqui está a Egito. Isso aqui é a Líbia. A Líbia. Observe o seguinte agora. Por que eu estou pedindo que vocês olhem esses pontos brancos? Observem agora aqui nessa escala. Estou vendo aqui 0. O 0 tem alguma cor? Não. Isso significa que onde tiver branco, a densidade demográfica chega perto de 0. Então o que a gente pode dizer nesse mapa? Que essas áreas em branco, a densidade demográfica chega perto de 0. Então são áreas que tem o chamado de vazio demográfico ou áreas acúmenas. Então, na Austrália, a densidade demográfica é baixíssima. Existe uma população lá, mas essa população não consegue ocupar suficientemente o seu território, tendo sua densidade baixa. A Antártida nem se fala, só quem mora é pinguins. Os poucos humanos que vivem aqui, gente, vivem mais ou menos nessa área aqui, ó. E são pesquisadores. O pessoal não vai lá para trabalhar, não vai para fazer família, plantar feijão, plantar cana, é mais pesquisador. E o continente é inóspito, não tem como você viver. E a gente tem aqui, ó. Aqui, se você perceber, eles são mais clarinhos. Tem população, mas aqui, gente, é a região do deserto Saara. Então a densidade demográfica é um pouco maior. Não chega a ser a 0, mas também não é altíssima, por causa do deserto Saara. E aqui o Canadá, gente, porque o Canadá tem extensas florestas. A população mesmo do Canadá se concentra nessa área aqui, ó. Aqui é formada principalmente por florestas e a chamada a chamada tundra, que é um meio ambiente bem específico para regiões frias. E aqui, gente, é só gelo. Groenlândia é só gelo. É gelo, gelo, gelo. Não tem um pé de mato. Não. Só a gente encontra aqui, gente, ursos polares. Um dos grandes predadores dessa área é ursos polares. Então, onde vocês verem em branco significa, em um mapa demográfico, significa que são áreas não densamente povoadas. São áreas anecúmenas ou que tem vazio demográfico. Entendido? Entenderam como é a escala do mapa? Quanto mais escuro, mais povoado é. Quanto mais claro, menos população tem, menor é a densidade demográfica. E quando chega a branco, significa que é uma área que é um vazio demográfico. Entendido aí a escala? Agora, vamos ver assim dados. Vamos ver pelos continentes. E a gente sabe que existem 6 continentes: África, América, Ásia, Europa e Oceania. Deu um detalhe, gente, ó. Europa é esse daqui e a Ásia é isso tudinho. A Ásia pega, gente, pega da Rússia até
a Sibéria. Então aqui pega a China, China aqui, Mongólia, Coreia, Índia e aqui a Europa, gente. Essa divisão entre Ásia e Europa é uma divisão mais cultural, porque aqui a gente está diante de povos muito antigos e que são não europeus. Existe uma população asiática que não é europeia. A população europeia ocidental está aqui. Então os historiadores, linguistas historiadores, sabendo que Europa e Ásia, a divisão deles é mais uma divisão cultural e étnica, fizeram essa divisão. Mas existe outro conceito que é muito usado em geografia que une Europa e Ásia. É chamado de Eurásia. É um termo que ficou muito popular entre os anos 70 e 80. Mas, por via das dúvidas, e também por uma questão de costume, e uma questão também para vocês saberem diferenciar culturalmente esse grande continente, esse mega continente aqui, a gente separa a Eurásia em duas áreas, Ásia e Europa. Entendido isso aqui? Não tem problema não. Se vocês ouvirem chamando sobre Eurásia, já saibam que está falando sobre Europa e Ásia juntas. Ok? Mas se chamar Ásia e Europa, não tem problema. Vai ser entendido do mesmo jeito. Entendido isso, vamos ver aqui, ó, África. A população é de 1,225 bilhões de pessoas. Tá? Área são em torno de 30,221 milhões de quilômetros quadrados. Essa população dividida por área dá em torno de uma densidade demográfica de 40,5 pessoas que habitam por quilômetro quadrado. Entendido que esse cálculo são 40,5 pessoas por quilômetro quadrado. Muita gente, não é? Em um continente. América. América tem 902 milhões de pessoas. Do Alasca até a Argentina. Área total. É uma área de 42 milhões 189 mil 120 quilômetros quadrados, dividindo a população total da América, do continente, pela área, pelo tamanho continental da América, a gente tem uma densidade demográfica de 21,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Vamos ver aqui, ó, Ásia. Veja o seguinte, ó, Ásia. Ásia são 4 bilhões de habitantes. Área total 43 milhões. Densidade demográfica 101 pessoas que habitam cada quilômetro quadrado. Então a Ásia tem uma grande concentração de pessoas. 4 bilhões, gente, a gente já vai estar chegando aqui já a 5, sendo que mais da metade está na China. Então a China já está perto de 4 bilhões de pessoas. Só a China concentra mais da metade da população de toda a Ásia. E em segundo lugar vem a Índia. Entendido aqui? Europa. Hoje deve estar quase chegando 800 milhões de pessoas. Mas aqui é 741 milhões de pessoas. Tendo uma área de 10 milhões e 180 mil quilômetros quadrados. Ela vai ter uma densidade demográfica de 73 pessoas praticamente por quilômetro quadrado. E a Oceania? A Oceania, gente, é a Austrália. Praticamente a Austrália é um continente. A Oceania, gente, inclui a Austrália e a Tasmânia. Tá entendendo aqui? Só a Oceania é um continente, tá? Um continente. A Oceania. São 40 milhões de pessoas vivendo só nessa área aqui, ó. 40 milhões de pessoas. Uma área de 9 milhões de quilômetros quadrados. Olha a densidade demográfica deles. Oceania. Antártida poderia entrar como continente. E ele tem tamanhos continentais, Antártida. Mas, contudo, tem um pequeno probleminha. Antártida não foi povoada por seres humanos. Então, a gente não inclui como continente.
Para ser conhecido como continente, tem que haver população humana. Se não tem população humana, não poder considerar um continente. Entendido aqui? É por isso que Antártida não entra. Agora, o que, que a gente pode pensar aí? Isso aqui são dados quantitativos. Dados qualitativos, o que, que a gente vai perceber? Qual é o continente mais densamente povoado do mundo? Qual é? A Ásia. Então, a Ásia, que inclui essa área aqui, ó, continente asiático, tem a maior concentração humana do mundo, se destacando a China e a Índia. E qual seria o continente que tem a densidade demográfica mais baixa, quase chegando a zero? A Oceania. A Oceania é um vazio demográfico. Por quê? Aqui é todo formado por desertos. Isso impede, sendo que a população se concentra principalmente nessa região aqui e nessa aqui. Estou entendendo que a partir desses dados a gente pode identificar muitas informações desses países. E olha, interessante o seguinte, ó. Vamos ver aqui a Europa. A Europa, ela é maior do que a África e as Américas. E olha o tamanho do território que a Europa tem. É um dos menores. Se você comparar aqui, ó, todos são, exceto a Austrália, que é o menor que tem. Se você perceber, ó, a gente tem uma grande concentração de população num território, se comparar aos outros, menor. Então aqui vive muita gente numa área menor. Por quê? Tem história econômica, história de guerras. A Europa teve sua geografia mudada com guerras no passado. Primeira e Segunda Guerra mudou o mapa da Europa. Isso também, guerras, afetaram a distribuição populacional. Isso afetou também a dinâmica territorial e também a densidade demográfica. Então, essa grande concentração de população na Europa em um território pequeno, isso também tem causas históricas. Entenderam isso aqui? Isso é outra tabela, gente. Esses dados estão desatualizados, tá? E se eu não me engano que essa tabela é de 2000, do ano 2000, olha. Olha aqui a densidade, olha aqui a população brasileira no ano 2000. 202 milhões. Densidade de 24 pessoas por quilômetro quadrado. Isso aqui, gente, é o termo da população absoluta, ó. Existem aqui alguns dados, ó. Por exemplo, a China. Aqui entra uma coisa bem interessante que vocês vão me dizer. Mas, professor, eu estou vendo aqui que a Rússia está na frente, mas não é a China. Detalhe, vocês estão olhando pelos dados da população. Claro que a China é enorme. A população é enorme. Contudo, é uma população que vive em um território pequeno. Então, para vocês entenderem esse gráfico, vocês não podem olhar nessa listagem aqui, não. Vocês têm que olhar pelo número de densidade demográfica. Quando vocês encontrarem uma tabela que mostra densidade demográfica, vocês vão tirar uma avaliação a partir dessa tabela. E eu quero que vocês observem essa tabela aqui. Então, o que vocês concluem? Qual é o país desse daqui que tem a maior concentração, a maior densidade demográfica? Quer dizer, é um país populoso e bem povoado em relação do mundo. É aqui a China, ó. Na China, são 145 milhões de pessoas por quilômetro quadrado. E a China, gente, é um país grande. Contudo, é uma população que está concentrada em uma área pequena, reduzida. Porque a China é formada por deserto, por montanhas. São áreas que são inóspitas, não tem condições de vida. Então as pessoas na China, e a China não é só formada por chineses, não. Existem árabes, existem outras populações não chinesas, mas que vivem sob o governo chinês, que é o Partido Comunista da China. Então, a China tem outros povos, o país China tem outros povos que ela controla, que fazem parte, que estão dentro do seu território. Se a gente juntar essa população toda, os chineses e não chineses que vivem na China, e boa parte deles se concentram principalmente em pequenas cidades, principalmente no centro da China, porque não vai ter todo lugar para os chineses viverem, não tem condições geográficas e estruturais para a população estar bem distribuída, então as populações vão se concentrar. Isso faz que a concentração populacional seja maior. E aqui está a densidade demográfica, uma das maiores do mundo. E qual seria outro país que tem uma densidade demográfica alta aqui? Qual seria? A Índia.
Aí você vai dizer, professor, a China tem 1 bilhão e 300 pessoas, quase 1 bilhão e 400. E a Índia tem 1 bilhão e 200. Por quê? Se lembra, densidade demográfica, né? O número de habitantes pelo quilômetro, pela área total. Seguinte, a China ainda em território é muito maior do que a Índia. Então, na Índia, as pessoas se concentram em regiões cada vez menores. Quanto mais pessoas estiverem vivendo numa região que é uma região menor, a densidade demográfica aumenta. Então, como a Índia territorialmente é menor do que a China, então a densidade demográfica vai se concentrar. E quais vão ser as cidades que vão se concentrar? Nova Delhi é uma delas. A Nova Delhi é uma das maiores cidades da Índia. Por que isso? Vamos ver aqui o mapa? Observe o mapa aqui, ó. Estão vendo a coloração? Qual desse aqui é a coloração mais escura? A China ou a Índia? A Índia. Olha aqui o padrão aqui da escala. Compare o tamanho da Índia com o tamanho do território da China. Quem é desses dois maior? A China. Como a China tem um território relativamente maior do que a Índia, a China ainda vai ter uma população grande, mas a população vai estar mais distribuída, se comparada à Índia. E se você vê a Índia, gente, a Índia tem um território menor, tem uma população grande, mas como não tem um território que é do tamanho maior, que permite que essa população se espalhe, ela começa a ficar concentrada. E é por isso, pelo tamanho do território, que a Índia tem a maior densidade demográfica do mundo. Entenderam aí? O segredo aí, gente, não é só a questão do número de pessoas, é o tamanho do território onde elas moram. Entendido aí? Se tem uma população grande que mora num território pequeno, claro que a densidade demográfica vai aumentar. Se tem uma população grande, muito grande, mas tem um território muito maior, muito grande, claro que essa densidade vai diminuir. Entenderam aí? Ok? Pronto, vocês entenderam, né, essa relação. Vocês têm que ver o número total da população absoluta e o tamanho da área do território. Essa tabela aqui, gente, ela não mostra o tamanho do território, mas se você observar a relação entre a população e a densidade, você já conclui o seguinte, que aquela população vive em um território menor. Então faz isso que a densidade seja alta. Entendido isso? Aí eu pergunto a vocês, a gente já identificou os dois países que têm maior densidade demográfica, Índia e China, tá? E a gente já sabe quem é o país dessas linhas aqui que tem a maior população do mundo. A maior população, um país mais populoso é a China. Entendido? A China é mais populoso, mas tem uma densidade demográfica menor se comparado à Índia. Agora pergunto a vocês, qual desses continentes, qual desses países que tem a menor densidade demográfica? Qual desses? A Austrália. A Austrália tem 3 habitantes por quilômetro quadrado. Só a Austrália. Como a Austrália é toda a Oceania, então a gente já sabe o seguinte, a população é menor, a população é grande, de milhões, mas tem um território muito vasto e nem todo mundo mora. Então a gente já conclui aqui que a Austrália não é um continente que é populoso e nem bem povoado, porque a sua densidade é pequena. Entenderam aí? Se vocês não entenderam, repitam o vídeo que vocês vão compreender, tá? Sobre a densidade demográfica no Brasil, que isso é importante. De acordo com o IBGE, isso aqui é de 2014, o país tinha 202 milhões de habitantes, 202.768.562. Ao mesmo tempo, a área territorial do Brasil é de 8.515.767,49 0,49 km². Com dados de 2014, ó, a nossa densidade demográfica é 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, a cada quilômetro quadrado são 24 pessoas. Quer dizer, as pessoas estão muito juntas. Já em países que tem uma densidade demográfica, como a Austrália, de 3, é uma pessoa morando aqui
aqui na Bondade, onde eu moro, e outra pessoa morar, sabe aonde? Em Casa Amarela. Se eu quisesse encontrar um amigo, eu tinha que ir para Casa Amarela. Tô entendendo? Quer dizer, quanto mais. Outro detalhe importante da densidade demográfica, gente. Quanto mais densidade demográfica for um país, quer dizer que as pessoas estão morando uma junto da outra. É uma batendo cabeça, é uma dividindo o espaço. É o pessoal morando em casa conjugada. Agora, quando a densidade demográfica for menor ou quase próxima a zero, significa que as pessoas estão morando distante. Uma pessoa mora aqui no Alto da Bondade e eu vou só encontrar outra pessoa daqui a 10, 15, 20 quilômetros. É outra informação que a gente pode tirar. Essa informação que eu disse a vocês agora é um dado qualitativo. Você não vai ver isso diretamente dos dados, você tem que analisar. Entendido aí? Quanto maior for a densidade demográfica, significa que as pessoas estão vivendo uma próxima da outra, muito junta. Aglomeração. A China é assim, a Índia nem se fala. Já países que têm a densidade demográfica menor ou próxima de zero, as pessoas estão distantes, uma longe da outra. Pode ser distância de quilômetros. Até uma pessoa encontrar uma cidade, uma rua, uma casa. Entendido aí? Entendido esses dados? E no caso do Brasil? O Brasil não é um país com a densidade demográfica populosa ou povoada. Contudo, a gente tem uma população bem concentrada. É 23 por quilômetro quadrado. Isso explica porque a gente tem uma grande proximidade. E também isso explica o risco de contágio de doenças. Por exemplo, o caso do coronavírus, ele se aproveita disso. Como as pessoas moram muito próximo uma das outras, existem grandes cidades, é mais fácil de a doença se proliferar. Porque as pessoas estão muito juntas. Para esses dados chegar, a gente tem essa densidade, vamos ver os dados qualitativos. A gente já sabe os quantitativos. Mas os qualitativos, o que faz que a gente tem essa alta taxa de densidade demográfica? E por que essa taxa de densidade demográfica é do total do Brasil? Se a gente for para outros estados ou municípios, a gente vai ver que a densidade vai mudar. Então a gente encontra alguns fatores que influenciam nesses números. Primeiro, temos o clima, influencia. Urbanização, se as cidades são urbanizadas ou não. Oferta de terras férteis. E o Brasil, gente, a gente tem uma grande área, tem um território grande, a gente tem em torno de 15% das nossas terras férteis em uso. Quer dizer, 15% de todo o nosso território está sendo usado para agricultura e é suficiente para as nossas necessidades nossas e de fora. O Brasil tem uma região de distribuição de chuvas. Principalmente, gente, as chuvas se concentram no litoral e na floresta amazônica. A única região que tem um período de chuvas mais escassas, mas assim mesmo chove, é a região do sertão nordestino, a região do sertão do Rio São Francisco. Mas o Brasil é um país que tem um regime de chuvas, porque a gente está dentro de um país tropical, tá? Região tropical. Aqui existe postos de trabalho em várias áreas: agricultura, indústria e comércio, setor primário, secundário e terciário. Isso atrai gente. E outra coisa, gente, ó, guerras e epidemias. Aqui no Brasil, gente, a gente não tem muitas guerras. A gente participou de pouquíssimas guerras. E tirando o coronavírus, as epidemias que a gente tem aqui são epidemias locais, que a gente chama de endemias. São o caso seguinte: gripe, febre amarela na região da região norte do Brasil, e a gente tem a dengue. Mas essas doenças que eu citei agora não causariam a eliminação da população. Contudo, como a gente está vivendo um período de pandemia por causa do coronavírus, ele mesmo tendo uma taxa de morte baixa em termos relativos, mas mesmo assim, isso não afeta a ter uma grande queda demográfica da população brasileira. Apesar que esse caso do Covid, devido ao problema que ele traz, ele está levando a pessoas a muitos óbitos. Claro que muita gente sobrevive à doença, mas também tem gente que morre. Infelizmente os números estão aumentando. Mas isso é fator para outro estudo, isso é uma coisa nova. Mas clima, urbanização, terras férteis, regiões que têm chuvas, acesso à água, isso é importante também. Quando a gente fala sobre distribuição de chuva, é acesso à água. Locais onde tem acesso à água
Isso estimula o crescimento urbano, estimula as pessoas a morarem. A oferta de empregos. E se um país é um país pacífico, não tem guerras, isso influencia para ter uma densidade demográfica maior. Mas países que têm um clima desfavorável, como o clima de deserto, países que são pobres, que não são urbanizados, não têm terras férteis, chove muito pouco, como nos desertos que não chove nada, ou regiões extremamente frias, como a Antártida, e também países ou regiões que vivem guerras constantes ou têm ciclos de doenças que matam milhões de pessoas, esses países ou regiões têm a densidade demográfica baixa. Então, isso aqui, gente, não precisa os países terem cada um desses para dizer se tem uma densidade demográfica baixa. Só basta um desse, ou dois ou três, ou um conjunto para influenciar. Estão entendendo aqui? E eu só estou indicando aqui fatores que contribuem para aumentar ou reduzir as taxas de densidade demográfica. Agora, guerra, gente, afeta muito taxas demográficas, principalmente dentro de um período de guerras. Exemplo, a Segunda Guerra Mundial matou em torno de 25% da população economicamente ativa na Europa. Quer dizer, entre jovens entre 18 a 40 anos. Gente que estava em idade produtiva. Isso afeta a guerra. Mas guerra é uma questão específica, um momento histórico específico. Mas a demografia pode também tirar dados, reunir dados sobre isso. Entendido aqui? Agora, tô vendo esse mapa, gente? Esse é um mapa de 2010 sobre a densidade demográfica. Todo mapa, gente, isso é mapas estatísticos e dados. Qualquer mapa, ele tem que ter o seguinte: além da representação geográfica da região, pode ser um país, um continente, nesse caso aqui é o Brasil, ele tem que representar o seguinte: o território que ele está querendo ver. Isso aqui é o território do Brasil. Todo mapa, gente, ele tem que ter uma escala que corresponde ao seguinte: a cada centímetro quadrado desse mapa corresponde a quantos quilômetros? Para vocês saberem a questão da distância. Se vocês tiverem um mapa assim, é bem simples. Peguem esse mapa e peguem uma régua e escolha qualquer ponto, o ponto A e B. Por exemplo, o ponto aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul até Pernambuco. Peguem uma régua e conte os centímetros. E vocês vão calcular aqui. Ele vai dizer o seguinte: para cada centímetro dessa escala aqui, são quantos quilômetros? Aí você faz o cálculo. É um cálculo, sempre você multiplica, tá? Isso em outro momento a gente vai também trabalhar. Ok? Então eu contei o seguinte: o relevo aqui, o território que está sendo marcado e a escala de quilômetros, onde cada centímetro corresponde a uma quantidade de quilômetros. Isso aqui, gente, o outro ponto se chama legenda. A legenda, gente, ela tem a função de explicar as informações que tem aqui no mapa. Como esse mapa aqui é um mapa de densidade demográfica, então essa legenda representa aqui as regiões ou locais do Brasil que tem da menor até a maior densidade demográfica. Observem direitinho aqui, ó. Se é claro, significa uma densidade demográfica que chega até uma pessoa por quilômetro quadrado. E cada vez vai mais escurecendo. Então, quando é muito claro, significa baixa densidade demográfica. E quando for escuro, na tonalidade vermelha, vocês encontram regiões densamente povoadas, que têm alta densidade demográfica. Entenderam? Quanto mais claro, menor a densidade demográfica. Quanto mais escuro, maior a densidade. Pergunta que eu vou fazer a vocês. Observem aqui quais são onde está localizada a coloração escura. Tendo base dessa legenda aqui. Onde está aqui escuro no mapa? Observem. Está aqui? Não, né? Está aqui? É, sim, tá. Tem uma região aqui bem escurinha. Quer dizer o seguinte, que aqui tem uma grande concentração. E aqui, gente, sabe qual cidade é essa daqui? Manaus. É, gente, é a capital do Amazonas. Tem uma grande densidade demográfica. Olha o restante daqui. Não está tudo claro? Isso mostra que grande parte da população da região amazônica está concentrada em Manaus. Então, Manaus, gente, é a cidade da região amazônica que tem a maior densidade demográfica dessa região. Tá vendo só? Muita gente vivendo num território pequeno. Ok, eu posso dizer que Manaus é a única região que é densamente povoada? Sim ou não? Vocês sabem? Onde eu posso ver onde está localizado as regiões que têm maior densidade demográfica?
É no interior do Brasil? Não. Se você perceber, ó, pegue todas as cidades aqui do litoral, ó. Aqui São Luís do Maranhão, vai descendo, Fortaleza. A gente vai partir aqui para passei aqui por Natal, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Vamos descendo e a gente vai chegando também, ó, a Lagoa, Sergipe, Aracaju, Sergipe, Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas, Salvador, Bahia. Vamos para Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Se vocês observarem, a grande concentração populacional, a grande densidade demográfica no Brasil está no seu litoral. Sim ou não? É, sim. Olha como está bem escurinho aqui, ó. Quer dizer que o litoral está densamente povoado. Todo o litoral do Brasil, do Maranhão até Santa Catarina. Mas se você observar, gente, olha só. Eu posso dizer que também o interior do Brasil tem regiões que estão densamente povoadas. Onde tem o interior que tem a maior concentração populacional, ó. Aqui, ó. São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Então essa região aqui, região sudeste e parte da região sul no Paraná, a gente percebe que o interior está extremamente colonizado, quer dizer, tem uma grande densidade demográfica. Então, ó, o litoral brasileiro e o interior da região sudeste apresentam as maiores densidades demográficas do Brasil. Então a gente pode dizer que o litoral brasileiro, como um todo, e o interior da região sudeste são áreas densamente povoadas. Tem a maior concentração da população do Brasil. Então a maioria da população do Brasil, gente, está nessa região aqui, no litoral e no interior de São Paulo e Minas Gerais. Interior de Paraná também. Esses são os dados. E clarinho, vocês já perceberam, ó. Onde está claro significa que são áreas que tem uma densidade demográfica próximo de 1. Nessa escala aqui, ele é próximo de 1. Isso aqui, gente, é a área de floresta amazônica, o rio Amazonas e seus afluentes. A gente tem aqui a região do Mato Grosso, é a região de Cerrado. Mato Grosso do Sul, a gente conta a região do Pantanal, que também tem a densidade demográfica baixa, até 10 pessoas por quilômetro quadrado. A gente tem aqui o Tocantins, que ainda é cerrado. Temos Goiás, que também é cerrado. E a gente tem aqui, ó, o sertão nordestino, essa área aqui, ó. Essa área aqui que pega Piauí, o interior do Piauí, o Rio São Francisco e a cidade de Juazeiro, Petrolina, é uma região do sertão, que também é a região da Caatinga, ou a região do semiárido. Essa área aqui do Piauí pega Bahia. Toda essa área aqui é a região do semiárido, que também é conhecida como polígono das secas. Aqui, gente, chove menos de 1000 milímetros por ano. Tem épocas de seca e estiagem que pode durar até 10 anos. Chover nessa região chove, mas são chuvas muito escassas e sofre períodos constantes de seca prolongada de 10, 15 anos. Estão entendendo? Essa área aqui é chamada de polígono das secas. Quando vocês ouvirem notícia seguinte, o polígono das secas, você já sabe que está falando o seguinte: eita, está falando da região do sertão nordestino, da região da Caatinga, semiárido, a região do São Francisco. Entendido aqui? Um lugar muito bonito, eu vou dizer, já fui lá, muito bonito. Quem puder, vá para conhecer o São Francisco, tá? Ok? Esses mapas também apresentam outras projeções, ó. Esse mapa aqui é de 2010. Olha os outros mapas de 1960 e 1980. Se a gente comparar esses três mapas, mostrando os três períodos específicos da história do Brasil, eu pergunto a vocês, qual desses mapas mostra que a população brasileira cresceu mais? Qual é? Esse aqui ou esse aqui? O de 2010. Esse mapa mostra que, ó, a região mais densamente povoada, que é o litoral e o interior do sudeste,
São Paulo, Minas e Paraná. Em 2010 houve um aumento da população. Olha como era nos anos 60 a região. Olha como era o Nordeste nos anos 60. Olha como era nos anos 80. Aumentou um pouquinho, né? Comparando com os anos 60. Mas, ó, em 2010, como ficou? Entenderam? Se não entenderam, repitam e vocês vão compreender, tá? Vamos ver, densidade demográfica para o Brasil. Vamos ver dados? Sudeste, 67,77 habitantes por quilômetro quadrado. Sul, 38,38 habitantes por quilômetro quadrado. 27, Nordeste, 27,33 habitantes por quilômetro quadrado. Centro-Oeste. Centro-Oeste, gente, é isso aqui, ó. Centro-Oeste pega Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e um pedacinho de Tocantins, mas praticamente, ó, para o IBGE, o Centro-Oeste são esses estados aqui, ó. Entendeu? São esses estados. Tá? Aí vocês vão observar aqui interessante o seguinte, ó. Veja aqui nos anos 60 e anos 80. Vocês encontram Tocantins. Olha direitinho. Não tem. Sabe por quê? O Tocantins foi inventado nos anos 90. Foi um estado criado nos anos 90. Então é um estado recente. Entendeu? Ele é um estado recente. Goiás foi dividido em duas partes. Uma deu origem a Goiás, com capital Goiânia. E outra foi Tocantins, com capital, na capital de Palmas. Entenderam essa divisão aqui? Entenderam essa divisão? E olha que boa parte do Tocantins está ligado dentro da área da região amazônica. Ele é também considerado um estado ligado à região norte. Sendo que um pedacinho dele a gente encontra no Tocantins Cerrado. Vamos voltar aqui para o mapa, tá? Olha o Centro-Oeste. É 5, quase 6 habitantes por quilômetro quadrado. E o Norte, 2,6 habitantes por quilômetro quadrado. Ok, isso mostra como é a distribuição, mostra vários dados. Primeira coisa, eu vou perguntar a vocês. Qual desses estados aqui tem a menor densidade demográfica? Tem o menor número de habitantes por quilômetro quadrado? A região Norte. E o que tem na região Norte? Floresta amazônica. Então a floresta amazônica torna a região Norte uma área anecúmena, que tem baixa concentração populacional, devido à floresta. E qual é o que tem maior concentração de população, que tem a maior densidade demográfica? É o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que tem a maior densidade demográfica. Pergunto a vocês, qual desses daqui as pessoas para poderem se comunicar fica difícil, onde as pessoas vão ter que andar quilômetros para encontrar uma cidade, uma rua, uma vila? Qual é desses onde as distâncias entre pessoas vai estar maior? Uma cidade para entrar em contato com outra cidade vai ter que percorrer quilômetros. Qual a região? A região Norte. Densidade demográfica baixa quer dizer que vai existir uma maior distância entre pessoas. As pessoas não vão estar umas juntas da outra. Já no caso do Sudeste, as pessoas vão estar uma do lado da outra, é uma vizinha da outra. Entendido aqui? Por estados, vamos ver. Vamos ver quais são os estados que têm maior densidade demográfica do Brasil. Distrito Federal, Brasília, é uma cidade pequena, mas olha a densidade demográfica. Significa o quê? O território é pequeno, significa que existe muita gente morando em Brasília. Então, Brasília tem a maior densidade demográfica do Brasil, não por causa do seu território, mas porque tem muita gente morando lá. Olha aqui o número de pessoas influenciando no número da densidade. Então, é muita gente que mora em Brasília dentro de um território pequeno. E quais são os outros? Em segundo lugar vem Rio de Janeiro, São Paulo. Olha, gente, São Paulo faz parte da região Sudeste, que tem maior densidade demográfica. Mas não é a maior cidade que tem a maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. É Brasília.
Depois vem em seguida Alagoas, Sergipe, Roraima. Olha a densidade demográfica de Roraima, do estado de Roraima. Depois, ó, Amazonas, Mato Grosso, Acre, Tocantins. Tô entendendo aqui, ó, a concentração demográfica. Isso aqui é influenciado pelo número de habitantes, pelo território que ocupam, como a gente viu sobre densidade demográfica. Para sair esses cálculos aqui, a gente também tem que entender outras coisinhas a mais. Agora, entendemos como funciona a densidade demográfica, que é importante para um demógrafo. Para o IBGE isso é importante. Mas também se faz outros tipos de cálculos que é importante para entender o comportamento do desenvolvimento de uma sociedade. Por exemplo, no nosso caso, entender a dinâmica do povo brasileiro. A dinâmica como os brasileiros vivem no seu território. Um desses dados é a densidade, o número de natalidade e de mortalidade. E eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Taxa de natalidade. O importante dela é calcular o número de crianças nascidas vivas. A taxa de natalidade só pode calcular as crianças que nasceram. Chegou lá na maternidade, a criança nasceu, sobreviveu. É feito esse cálculo. Não se calcula o número de crianças mortas. Isso aí já é outra taxa. Isso aqui serve para fazer estatística sobre o número de nascimentos de uma população. Esse cálculo, gente, faz o seguinte. Você multiplica o número de crianças nascidas por 1000 habitantes. É chamada permilhagem. E você divide pelo número de habitantes. Então é número de nascimentos multiplicado por 1000 dividido pelo número de habitantes. Quer dizer, os habitantes de uma cidade, de um estado ou de um país é feito esse cálculo. Por exemplo, eu quero calcular a taxa de natalidade no Brasil. A gente não tem 210 milhões de habitantes. A gente pega esses 210 milhões de habitantes que ficam aqui embaixo e você vai multiplicar o número de nascimentos durante um ano. Você pode pegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas geralmente eles calculam por ano. Você pega o número de nascimentos de crianças nascidas vivas durante um ano, multiplica por 1000 e divide pelo número de habitantes. No caso aqui que é 210 milhões. E com isso se sabe a taxa de natalidade. Sabe se a taxa de natalidade vai ser alta ou baixa. O importante, gente, guarde esse detalhe, ó. O cálculo é feito sempre por 1000. É chamado permilhagem. Nascimento por 1000 habitantes. Entendeu? Então o cálculo é permilhagem, não porcentagem. Se alguém dizer o seguinte, o cálculo da taxa de natalidade é uma taxa por porcentagem, está errado. É por milhagem, é por 1000 pessoas. Sempre calculado por número 1000. Vocês entenderam isso? Olha aqui o cálculo. Ó. Vamos imaginar uma população de 1,5 milhões de habitantes. Sendo que em um ano nasceram 5.000 pessoas. Aí como é o cálculo? Ó? Aí você vai pegar esses 5.000 nascimentos, multiplicar por 1000 e dividir por 1.500.000. Então a taxa de natalidade dessa população é 3,33 mil nascimentos. 3,33 nascimentos por milhão, por milhagem, por 1000. Então é o seguinte, seria o seguinte, para cada 1000 pessoas nasciam 3. É praticamente esse cálculo. A cada 1000 pessoas nasciam 3. Entendido isso? Cada 1000 habitantes vai nascer 3 crianças. Estão entendendo aí? Vou repetir novamente. O cálculo é feito multiplicado por 1000. Por 1000 pessoas, 1000 habitantes, se calcula a taxa de nascimento. Então é por permilhagem. Entendido isso, então vamos para outro ponto. Ok. Com essa taxa de natalidade, a gente também tira outra taxa.
é a taxa de fecundidade. Se nascem muitas crianças, significa que existe população em idade fértil, homens e mulheres. Contudo, os dados que o Brasil usa não usa o cálculo de fertilidade não pelo sexo masculino, mas pelas mulheres. Então, todos os nossos dados sobre taxa de fecundidade estão mais ligados às mulheres do que aos homens. Então, a taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. A vida reprodutiva das mulheres, gente, é em torno de 17 aos 38 anos. Contudo, hoje, questão da medicina, mulheres podem ter uma idade fértil até os 40, em raros casos, 60 anos. Porque tem a inseminação artificial e outras coisas, né? Então, ó, geralmente, essa taxa de fecundidade é expressa pelo número de nascimentos por 1000 mulheres em idade fértil. Aqui é o seguinte, no Brasil, isso é dados do IBGE de 2010, a idade fértil de uma mulher está nas faixas entre os 15 e 49 anos. Isso é dado de 2010. Quer dizer, se a gente fosse voltar uns 50 anos atrás, a taxa de fertilidade de uma mulher era dos 15 aos 35 anos. Vamos voltar aí para os anos 60? Hoje, essa taxa é maior. Muitas mulheres podem ter filhos em idade madura, com 40, 45 anos, 38. Claro que existem riscos, mas acontece que a gente tem a vida fértil, a taxa de fertilidade da mulher aumentou muito nesses anos. Com esse dado é importante que é com isso que o governo usa estudos para entender o seguinte: melhoria dos serviços públicos de saúde, pré-natal, também políticas de planejamento familiar, mulheres que podem fazer a questão do laqueadura de trompas. Isso é tudo importante para fazer planejamento familiar. Por exemplo, na legislação brasileira, as mulheres só podem fazer laqueadura de trompas depois dos 25 anos. E no máximo elas têm que ter pelo menos 2 filhos. Se chegar uma mulher jovem com um primeiro filho e quiser fazer laqueadura, não é permitido. Por uma questão seguinte, aquela criança pode porventura falecer e a mulher quiser ter filhos e ela estiver na idade fértil, ela tem esse direito. Então, geralmente, as cirurgias de laqueadura de trompa é feita com mulheres com idade de 35, 40 anos, que já tem seu segundo ou terceiro filho e já não tem um desejo de ser mãe. Isso é muito importante. Esse tipo de cirurgias são feitas só mediante a autorização das mulheres. As mulheres têm que autorizar se querem fazer essa cirurgia de laqueadura. Agora, um detalhe interessante. Quanto mais pobre for um país, maior vai ser a taxa de fecundidade. Porque são países onde as mulheres não têm pré-natal, não tem nenhuma política pública de evitar gravidez, não têm acesso à medicina. Então faz que as taxas de natalidade sejam altas, mas também aumenta a taxa de mortalidade infantil. Isso para países pobres. Já para países ricos, a taxa de natalidade tende a ser menores. É aquilo que eu contei, as mulheres preferem primeiro investir na carreira e só depois na vida madura escolhem ser mãe de 1 ou 2 filhos. Um exemplo disso são os países da França, Itália, Alemanha, Japão. O Brasil, gente, tá chegando nesse patamar. A gente está tendo menos filhos por mulher ou menos filhos por casal. Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, gente, ela é calculada segundo a mesma lógica. Agora você calcula o número de crianças mortas durante o período de um ano pelo número total de óbitos. Não, perdão, número de óbitos não. Número de habitantes, tá? Como é feito esse cálculo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Depois eu venho para essa taxa aqui, ó. Como é feito o cálculo? Tem 2 tipos de cálculo de taxa de mortalidade. Existe a taxa de mortalidade por habitante e a taxa de mortalidade infantil. São 2 cálculos diferentes. Eles sempre fazem cálculo, sempre multiplicando por 1000 habitantes. Tá? E o cálculo da mortalidade? Esse cálculo aqui é usado para uma população adulta. Jovens, idosos. Como é feito o cálculo? É muito parecido com o cálculo da taxa de natalidade.
você vai multiplicar o número de óbitos durante um ano, multiplicar por 1000 e depois dividir pelo número de habitantes. Então você sabe a taxa de mortalidade de um país, de uma cidade. Já a taxa de mortalidade infantil é calculada pelo número de óbitos no primeiro ano de vida. A criança não chegou a completar um ano, morreu. Ela entra numa estatística onde calcula o número de óbitos de crianças com menos de um ano de vida, multiplica por 1000 e divide por número de nascimentos naquele ano. Então, o cálculo da taxa de mortalidade infantil é calculado pelo número de crianças que morreram com menos de um ano de vida, multiplicado por 1000, dividido pelo número de nascimentos naquele ano que está sendo analisado. Entendido aí? Aí vocês vão me perguntar uma coisa para mim, professor, e como o pessoal está conseguindo fazer o cálculo de número de mortes pela Covid? Na Covid. Eles seguem a seguinte lógica. Sabe como eles fazem o cálculo para calcular a taxa de mortalidade da Covid? Eles pegam o seguinte, multiplicam o número de pessoas que morreram, da Covid, multiplica por 1000 e divide pelo número de pessoas contaminadas. E assim ele faz o cálculo da taxa de mortalidade do Covid. Multiplica o número de pessoas que morreram da doença, multiplicado por 1000 e divide pelo número de pessoas infectadas. Aí então eles tiram a taxa de mortalidade. Estão entendendo aí? Isso é o cálculo para a Covid. Mas para o cálculo disso aqui, vocês usam esses cálculos aqui. Eu sugiro que vocês registrem no caderno de vocês esses cálculos aqui de taxa de mortalidade, tanto adulta como infantil. Isso aqui que a gente tira os cálculos. Entendido aqui? Agora vamos ver como se utiliza esses dados a partir desse cálculo. Então, a partir desses cálculos, a gente pode calcular diferentes aspectos, identificar diferentes aspectos da taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade acidental. São aquelas pessoas que morrem durante um ano. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A questão da violência. A violência, acidente de carro, a gente usa essa taxa. A taxa de morte de pessoas por acidente durante um ano. Taxa de pessoas que morreram por causa da violência durante um ano. Então se faz essa taxa. Pega o número de mortos, multiplica por 1000 e divide pelo número de habitantes. Assim está essas taxas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa muito essa taxa de morte acidental para calcular também acidente de moto e mortes por causa do tráfico e da violência. Outra taxa, gente, é a taxa de mortalidade perinatal. É um número de mortes fetais de 28 ou mais semanas de gestação. Mulheres que por algum motivo tiveram um aborto natural, e também as crianças que nasceram vivas, mas morreram com poucos dias. Então isso é muito para calcular as crianças que nascem natimortas ou morrem na barriga, ou se não aquelas crianças que vivem durante poucos dias. Nasceu hoje, depois de 3 dias, morreu. Por que esse dado aqui é muito importante, gente? Por exemplo, para saber se a causa da morte de crianças natimortas ou crianças com poucos dias de vida são causadas por doença, por desnutrição. Geralmente, quando uma criança morre com 7 dias de idade, 7 dias de vida, pode ser por desnutrição, pode ser porque ela pegou uma infecção, ou a gravidez da mãe foi uma gravidez extremamente delicada, que pode também levar ao óbito de muitas mães. Então isso aqui é dado importante para saber quais condições que as crianças estão nascendo. Se um país tem um grande índice de crianças que estão morrendo com poucos dias de vida, significa que aquele país está passando por um problema seríssimo. Pode ser fome, pode ser uma doença. Outra taxa, gente, é a taxa de mortalidade maternal. Esse aqui calcula o número de mulheres mortas durante o parto. Por exemplo, existia no passado, gente, mulheres que morriam de eclâmpsia.
Isso era muito sério, muitas mulheres morriam durante o parto e até morriam, e também morriam as crianças. E então eram partos de alto risco. Mas hoje, gente, isso já pode ser tratado. Então, nesses últimos anos, esses últimos 10 anos, houve uma grande redução de mulheres que morreram no parto. Tem a questão da cirurgia cesariana, tem a questão de medicação, tem um acompanhamento de pré-natal. O que fez o Brasil muito reduzir a taxa de mortalidade maternal e perinatal é a questão do acompanhamento pré-natal. É por isso que nas primeiras semanas de gravidez, a mulher descobriu que está grávida, tem que fazer um acompanhamento com um médico obstetra. Quer dizer, acompanhamento para saber o desenvolvimento da gravidez, para descobrir se a gravidez está acontecendo de forma saudável. Isso é muito importante. O pré-natal é importantíssimo para evitar a mortalidade maternal e perinatal. Aí um recado que eu dou para as meninas. Meninas, quando vocês forem mães, façam pré-natal, porque vocês, além de estarem cuidando da vida de vocês, estão cuidando da vida das crianças. Tá vendo como esses dados aqui são importantes? Tanto é que no Brasil, nos anos 90, isso era tão importante saber a taxa de mortalidade tanto infantil, perinatal e maternal para se criar políticas públicas para se combater principalmente a morte de mulheres e crianças das periferias. Então essas informações aqui são importantíssimas. Taxa de mortalidade infantil. Isso aqui a gente já viu. Entendeu? Tem vários cálculos aqui, ó. Tem duas taxas. A mais comum é aquela taxa de mortalidade infantil com menos de um ano de vida. Crianças que morreram com menos de um ano de vida durante um ano. Durante 12 meses, uma criança morreu e não chegou a completar um ano de vida. É uma coisa muito preocupante. Também tem um cálculo para crianças que só não conseguem chegar aos 5 anos. Ou chegar até os 5 anos de vida. Também é uma coisa que preocupa. Para o Brasil aqui, para as políticas públicas, sabe qual é o período mais complicado para uma criança? É de 1 aos 5 anos de idade. Existe um grande risco da criança morrer, principalmente por doença e desnutrição. Se uma criança com 5 anos faleceu devido a alguma doença, ela pode estar relacionada à desnutrição e também, em alguns casos, maus tratos. Aqui no Brasil, historicamente, quando uma criança morria com 5 anos de idade, se fazendo uma pesquisa, se descobria, isso nos anos 90, a criança morria de fome. Isso era muito comum nas regiões mais pobres no Brasil, no caso, no sertão nordestino. Crianças que viviam até os 5 anos e morriam de desnutrição. E sabe o seguinte, uma criança desnutrida, ela não desenvolve nem o corpo nem a mente. Tanto é que nos anos 80 e anos 90, muitas crianças que chegavam a 6 anos de idade chegavam até a adolescência com problemas sérios, tanto no organismo quanto também do desenvolvimento, por exemplo, como raquitismo, que é crianças que não crescem, e também problemas de retardo mental. Por causa de quê? Crianças que tiveram até os 5 anos de idade foram desnutridas, se sobrevivem quando chega na adolescência e na vida adulta, vão desenvolver uma série de doenças mentais e também pouco desenvolvimento físico. Por exemplo, baixo peso, vão desenvolver problemas pulmonares, não vai crescer, que é o chamado raquitismo. Isso era muito sério nos anos 80 e 90, gente. Muito sério. Desnutrição mata. Se vocês estão saudáveis aqui, bonitinho, gordinho, rechonchudinho, é porque até os 5 anos vocês foram bem alimentados. Foram para o médico, comiam Danone, comiam salsicha. Vocês tiveram uma alimentação com nutrientes básicos para o desenvolvimento do corpo de vocês e da mente. Outra taxa de mortalidade prevista. Representa a comparação proporcional entre o número de mortes previstas caso a população tivesse uma constituição mediana em termos de idade. Isso aqui é uma perspectiva de uma população que possa morrer devido a problemas de saúde. Essas são questões mais raras, tá? Mortalidade específica etária, relativa ao número total de mortes por ano, considerando 1.000 pessoas de determinada idade. Isso tem a ver muito, gente, com a questão da violência. Jovens com até 20 anos morrendo por causa do tráfico de drogas. Isso aqui é muito usado para cálculo de jovens que morrem envolvidos com drogas.
Principais conceitos demográficos. Tem o crescimento vegetativo, que isso a gente viu, que a gente calcula o seguinte, ó, subtrai a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Se a taxa de natalidade for alta, então o crescimento vegetativo é alto. Se a taxa de mortalidade for alta, a taxa de crescimento vegetativo vai ser baixo. Como eu expliquei no último slide, o que influencia também a taxa de crescimento vegetativo não é apenas só o número de mortes, mas também é a questão da taxa de fecundidade. Se as pessoas têm menos filhos, mas vivem mais tempo, então é comum que a taxa de crescimento vegetativo diminua, sem contudo chegar a zero. É a situação do Brasil hoje, gente. O Brasil é o seguinte: a gente diminuiu o número de óbitos, mas a taxa de natalidade nesses últimos 20 anos vem decrescendo, porque as mulheres estão tendo menos filhos, no máximo 2 filhos, elas têm acesso a políticas públicas de saúde, pré-natal, a anticoncepcionais, a laqueadura de trompa. Isso faz que a mulher tenha uma queda da natalidade. Isso faz que o crescimento da população caia. Ok? Por aqui eu vou encerrar, que o assunto é longo. O próximo vídeo eu vou trabalhar sobre teorias demográficas. Ok? Até logo.